Queridos irmãos e irmãs, inscritos na 92ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. É um privilégio e uma alegria poder apresentar aos irmãos o relatório como diretor executivo da nossa convenção. Também boas-vindas a todos os que nos assistem através das mídias sociais. É um privilégio quando podemos juntos reconhecer aquilo que Deus tem feito através do seu povo, usando o seu povo e a sua igreja, as suas igrejas, num tempo como este. Este relatório se refere aos anos de 2018 e 2019. E também temos uma palavra, pelo menos preliminar, a respeito do ano de 2020. Nos anos anteriores, nós terminamos uma série em que dávamos a ênfase anual sobre o reino de Deus. Tanto 2018 como 2019, e em 2020 completamos esta série com o tema Celebrando a Glória do Reino de Deus, que é o tema desta Assembleia. Portanto, é um privilégio muito grande quando podemos celebrar o reino juntos, reconhecendo que somos súditos do reino de Deus. A nossa sede fica em Curitiba e temos o privilégio de ter uma equipe que trabalha em conjunto, que trabalha unida e com o propósito de servir todas as igrejas. Os irmãos e irmãs, certamente, ao fazerem contato, são recebidos, atendidos por esta equipe e temos, então, uma grande alegria de servir a todas as nossas igrejas, a todas as nossas congregações, também as instituições. Debaixo desta visão importante, juntos façamos mais e melhor. E também da nossa missão, promover a comunhão e a cooperação entre as igrejas em ações missionárias e sociais. Em 2018, tivemos a nossa 91ª Assembleia em Santo Augusto. A primeira igreja batista em Santo Augusto foi a nossa hospedeira. Para 2020, recebemos o convite da Igreja Batista de Candeia. A celebração em Candeia deveria ser um momento muito especial quando o centenário da igreja estava sendo reconhecido, celebrado e nos alegrando junto. Porém, em relação aos acontecimentos deste ano com a pandemia, a igreja sentiu a necessidade de colocar à disposição do Conselho, da Convenção, e juntos tomamos então a decisão de transformar esta Assembleia numa Assembleia virtual, devido aos fatos que já todos conhecemos e também amparados pela legislação que nos dá então o reconhecimento desta Assembleia virtual. A Igreja de Candeia, portanto, queremos registrar nossa palavra de gratidão pelo carinho, pelo convite que nos estendeu e também o reconhecimento da bênção de Deus nestes 100 anos de vida da nossa querida igreja. A convenção, neste ano de 2020, como resultado do censo que fizemos de 2018, 2019, reconhecemos a existência de 62 igrejas, 41 congregações e 9.219 membros, através de uma projeção, porque 77 igrejas apenas, igrejas e congregações, responderam ao censo. Então, projetando através destes números, chegamos a 9.219. E queremos enfatizar e suplicar para que todos os nossos líderes realmente respondam aos apelos da Secretaria para informar os seus dados, para que nós tenhamos uma boa base de dados para a história e também para o planejamento do nosso trabalho. Fica, então, o apelo a todos os pastores e líderes das nossas igrejas. Quando reconhecemos os grupos de pessoas que frequentam as igrejas, percebemos como são
amplas as possibilidades de servirmos a nossa comunidade, de servirmos as pessoas, as famílias, nos seus mais diversos aspectos, de tal maneira que possamos alcançar as pessoas nas suas necessidades e ajudá-las no crescimento e no desenvolvimento espiritual, como também lançando a mensagem preciosa do Evangelho, para que pessoas das mais diferentes faixas etárias, das mais diferentes características, possam também conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A nossa convenção está presente hoje em 72 municípios e nós estamos distribuídos através das 9 regionais, oportunidade de trabalho em cooperação, estando mais próximos uns dos outros. Reconhecemos também que as atividades da convenção, através das suas diversas juntas, através da sua secretaria, através das instituições, têm promovido o pertencimento dos irmãos, das irmãs, das igrejas, e também nos seus diversos segmentos, sejam os juniores, sejam as crianças, sejam os adolescentes, os jovens, também as mulheres, os casais, os homens, os idosos. Cada um tem algum evento que pode participar e, com isso, então, ter o crescimento e o desenvolvimento e este sentimento de estar junto com outras pessoas. Mesmo neste tempo de pandemia, nós não paramos, porque as atividades foram transformadas e têm abençoado através das tecnologias, seja através das lives, seja através dos grupos de WhatsApp, seja através de e-mail, seja através de muitas maneiras que temos utilizado para esta finalidade. E nos alegramos pela inventividade, pela disposição dos líderes e também pelo acolhimento dos irmãos e irmãs que têm participado destas atividades, assim como dos cultos das suas igrejas, transmitidos pelas diversas mídias sociais também. Uma das tarefas que nos cabe como diretor executivo da convenção é o de visitar as igrejas. Tive dificuldades com a minha saúde em 2018, e especialmente em 2019, não conseguindo visitar todas as igrejas como era o nosso propósito. Porém, pela graça de Deus, fomos muito auxiliados pela ordem dos pastores, através do seu executivo, do seu presidente, de outros irmãos que nos ajudaram. Quero particularizar também o pastor Martin Landenberger, que nos tem auxiliado, visitando muitas igrejas e especialmente acompanhando algumas igrejas nos seus processos de sucessão ministerial. Então, a palavra de reconhecimento e de agradecimento. E de modo muito especial, o nosso conselho esteve atento a esta necessidade e então encontrou uma solução, convidando um pastor para que viesse nos auxiliar, trabalhando juntos em equipe, como time, como diretor de relacionamentos. Me refiro ao pastor Marcos Adriano Louveira, que já no passado foi nosso missionário da GEVAN e também pastor de uma das nossas igrejas. Depois de anos fora da Pioneira, agora retorna para nos ajudar como diretor de relacionamentos. Nós louvamos a Deus por sua vida e pelo ministério que já está desenvolvendo entre nós. A obra missionária, meus irmãos, tem se desenvolvido e nós nos alegramos pela ênfase que a GEVAN tem dado nestes 2 últimos anos, fazendo uma revisão da sua filosofia missionária, como também buscando o equilíbrio orçamentário e alcançando, pela graça de Deus, os alvos missionários. Por exemplo, em 2019, nós ultrapassamos o alvo da oferta de missões da Pioneira. Então, é motivo de gratidão, de louvor a Deus e de reconhecimento das igrejas que têm participado com as suas ofertas. Também queremos frisar a participação de irmãos e irmãs através do programa de adoção missionária. Temos muito ainda para crescer nesta área. Fica então o nosso desafio. Se você ainda não é adotante de um missionário ou de um campo missionário da nossa GEVAN, não perca a oportunidade. Participe.
faça o contato com a nossa junta. Também temos as nossas parceiras missionárias, a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira e também a EBM Internacional, nossa parceira de mais de 50 anos. Louvamos a Deus por estas parcerias missionárias, mas reconheço, irmãos, que podemos crescer, podemos desenvolver, especialmente através da campanha missionária para a EBM Internacional. Apenas 20% das igrejas têm realizado esta campanha e nós podemos crescer muito abençoando outros campos missionários. Nós queremos também reconhecer o trabalho realizado pela nossa Junta de Serviço Social, que está numa fase de reestruturação. Fizemos a cisão de algumas das instituições que estavam debaixo da orientação de Tabea e temos então agora uma nova estrutura sendo desenvolvida e proporcionando através desta nova estrutura também uma assessoria maior para as igrejas que estão se desenvolvendo em projetos sociais da própria igreja. E isto nos dá, então, uma alegria muito grande de podermos assessorar as igrejas e desenvolver o trabalho social, o trabalho da pregação do Evangelho de um modo integral, reconhecendo que a missão integral faz parte como base para este trabalho que desenvolvemos em toda a nossa convenção. O trabalho de formação de liderança tem sido uma tarefa grande desenvolvida pela nossa Junta de Educação Ministerial. Através da nossa faculdade há uma gama de produtos, uma gama de cursos, de formas de envolvimento e preparação para que tenhamos uma boa liderança em nossas igrejas. Então, irmãos e irmãs, aproveitem tudo que a nossa faculdade tem realizado e colocado à disposição. E dentre estas oportunidades, o desenvolvimento também da vocação cristã. Eu creio, irmãos, que temos ferramentas excelentes, seja através do Wake Up, por exemplo, com os nossos jovens, ou do retiro vocacional, são maneiras que a igreja pode aproveitar as ferramentas que a convenção tem colocado também ao seu dispor. Através da nossa juventude pioneira, Deus tem nos dado alguns privilégios. Um deles, por exemplo, foi de que houve um casamento entre o Congresso Impacto e o Congresso da Convenção. E o resultado foi a Conferência Impacto, que tem sido o maior evento de todos os tempos da Convenção, como o que aconteceu em 2019, lá na cidade de Marechal Cândido Rondon, a convite da primeira Igreja Batista, quando estava completando os seus 65 anos. É um privilégio, irmãos e irmãs, de participarmos e reconhecermos a liderança da nossa JUMAP, através de eventos como a Cajumer, Retiro de Casais, todos batendo recordes de inscrição. Também com os eventos regionais, alcançando a nossa juventude. A própria JUFEMI, por exemplo, alcançando as nossas jovens através do projeto Feminina. São oportunidades que abençoam a vida das meninas, das moças e das nossas igrejas, seja através do congresso e também das mídias sociais. Portanto, a participação das igrejas nos eventos regionais ou convencionais são oportunidade de estarmos preparando a nova geração que está despontando por aí. Damos graças a Deus por estes ministérios. Também através do trabalho realizado com as mulheres e os homens. Por exemplo, a nossa JUFEMI fez a reestruturação do ministério com as mulheres, que deixou de ser MCA e se tornou a MCM. Esta reestruturação tem abençoado a vida das nossas igrejas, das nossas irmãs, de diversas maneiras. Mas gostaria de dar uma ênfase no trabalho a respeito do encontro de homens. Aliás, os homens já estão começando a se movimentar na criação de uma junta para o trabalho entre os homens.
Então, o ENCOP, no Rio Grande do Sul, é um exemplo, também o Encontro de Homens no Acampaz, assim como outros ministérios que têm alcançado também, por exemplo, a terceira idade. Nos alegramos muito com estes ministérios. Alguns deles têm acontecido nos nossos acampamentos. Por exemplo, o ABP, que tem recebido mais de 10 mil diárias por ano. Isso significa também que nós temos uma equipe que tem um grande trabalho e um desenvolvimento de um ministério que tem alcançado muitas pessoas. E no Acampaz, um acampamento menor, temos em torno de 3 mil diárias ano, e damos graças a Deus que neste ano de 2019 houve também, então, uma transição, e já em 2020 chegou o novo diretor do Acampaz, pastor Sérgio, juntamente Sérgio Schultz, com a sua família. Damos graças a Deus pela vida destes irmãos e da regional Centro, que tem sido gestora, juntamente com o diretor. No Ministério de Comunicação da nossa convenção, o órgão oficial é o nosso Batista Pioneiro, e pela graça de Deus, a sua edição tem sido ininterrupta, e nestes 2 últimos anos deixou de ser mensal para se tornar bimestral e com um aumento, inclusive, de páginas em cada edição. Mas também temos procurado nos atualizar, não apenas através do site, que já temos há muito tempo, mas também das novas mídias sociais. Então não deixe de conhecer um pouquinho mais do trabalho da nossa convenção através das mídias sociais. Consulte lá. Gostaria de dar graças a Deus, juntamente com todos os irmãos inscritos nesta Assembleia, pela participação das igrejas no nosso plano cooperativo. O plano cooperativo é a forma que os batistas brasileiros têm encontrado por já mais de 60 anos para o sustento denominacional, porque ele é uma oferta que as igrejas oferecem à convenção de tal maneira que represente, então, 10% dos dízimos que a igreja recebe, e com isso nós temos, com muito carinho, chamado de o dízimo dos dízimos. E através da cooperação das igrejas, com a sua contribuição, temos alcançado nestes anos também os alvos do nosso plano cooperativo. Aliás, temos já por mais de uma década alcançado o alvo do plano cooperativo quanto ao valor. Entretanto, fica o desafio para que cada igreja, cada pastor, cada presidente, cada tesoureiro, né, observe como está o comportamento da sua igreja em relação a isto, porque nós estamos com menos de 80% das igrejas contribuindo regularmente para o plano cooperativo. Deixo, então, o meu desafio a toda a nossa liderança para voltarmos a crescer na participação quanto ao plano cooperativo, que é a base do sustento para a nossa Convenção Batista Pioneira. E também participamos com a Convenção Batista Brasileira na medida em que uma parte destes recursos são encaminhados também para a nossa parceira. O ano de 2020 chegou com muitos desafios, não é verdade? E pela graça de Deus estamos nos reinventando. Pastores passaram a fazer cultos online, pastores e líderes passaram a fazer reuniões online, e nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, e eu dou graças a Deus, porque praticamente 100% das nossas lideranças têm se adaptado a estes novos tempos. E temos, então, realizado as lives da convenção, e fica aqui também a palavra de gratidão a você que tem participado, que tem acessado, tem dado algum feedback. E nós nos alegramos muito com as igrejas que têm marcado presença nas lives da convenção, e também as lives da Jufemi, as lives da Jumap, da nossa faculdade. Nos alegramos muito também com os irmãos, por exemplo, conselheiros das nossas diversas instituições, que têm participado de modo muito expressivo das reuniões virtuais. Então nós queremos dar graças a Deus, porque mesmo com a quarentena
nós reconhecemos que nós não estamos parados, pelo contrário, estamos nos reinventando e continua o trabalho. Por isso, temos o nosso planejamento estratégico nos desafiando para continuarmos com os propósitos que temos, reconhecendo a direção de Deus nestes propósitos. Por exemplo, o propósito missionário. Como Convenção Batista, o propósito de expandir a obra missionária é o carro-chefe, mas reconhecemos que a missão ela não pode ser apenas verbal, também precisamos servir. Então, o propósito de servirmos as comunidades onde nós estamos, onde queremos chegar, também através da educação, através do reconhecimento de que pelo ensino da palavra de Deus, pelo ensino das Escrituras, pelo modo como nos relacionamos, podemos aprender e ensinar. E fazemos isto vivendo em comunhão, uns com os outros, na igreja local, mas também nos diversos ambientes e eventos que podemos participar, nos quais nos reunimos para adorar a Deus e orar a Ele. E como diz o tema da convenção para o próximo ano, podemos desenvolver da seguinte forma: compartilhando graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude neste propósito. Quero registrar uma palavra de gratidão a todas as igrejas e a todas as lideranças que têm nos apoiado para realizar o trabalho convencional nestes 2 anos. E também a continuidade deste trabalho, olhando para a atual realidade. Devemos fazer a pergunta: como nos portaremos daqui por diante? Que legado nós vamos deixar ou que vamos nos apropriar neste pós-pandemia? E eu creio, amados irmãos e irmãs, que realmente devemos olhar para o futuro com esperança. Lembrando aquela passagem de Josué, quando na passagem pelo Rio Jordão, tirou as pedras e mandou fazer um altar. E este altar deveria servir como um memorial para que as gerações seguintes pudessem perguntar: mas a que se refere? E então todos os pais, as mães, os líderes poderiam ensinar às novas gerações. Quais são então estes memoriais que este tempo de pandemia está nos proporcionando reconhecer? Eu gostaria de deixar algumas palavras, umas palavras chaves para isto. Creio que temos a oportunidade de reconhecer que a saúde é uma dádiva de Deus, que o sustento provém do Senhor, que o cuidado mútuo não tem preço, que a missão não está de quarentena e, finalmente, a gratidão que seja a marca deste retorno e do novo normal. Como já disse alguém, a gratidão é a moeda com que se paga as dívidas do coração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a 92ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira. Um grande abraço.